Que sempre as nossas primeiras palavras possam ser de agradecimento pela oportunidade do trabalho, de agradecimento pela oportunidade do estudo, porque todas as vezes, né, que a gente se propõe a falar, que a gente recebe o convite, primeiro a gente pensa no tema, somos intuídos e buscamos estudar esse tema. Então, quando a Maristela falou comigo, algum tempo atrás, que estava dia 12, não estava conseguindo fechar, talvez por ser dia dos namorados, né? Então estava difícil de fechar algum palestrante, se eu poderia fazer a palestra. Eu falei, sim, posso. E fiquei pensando, como sempre, no tema, rezando, pedindo as inspirações. Tinha acabado de fazer uma palestra, né, sobre vigiar e orar. Então, fiquei pensando, vamos falar sobre o quê? E nessas pesquisas, aí apareceu falar sobre a dor. Aí eu pensei, falar sobre a dor é algo complicado, né? Porque a dor mexe muito com a gente. Mexe muito com o nosso emocional, mexe com gavetas, mexe com sentimentos antigos, sentimentos atuais, a ansiedade muitas vezes, né, de dores futuras. Então a gente fica entrelaçado muitas vezes nesses sentimentos de angústia, de dor, de sofrimento. Então eu falei, caramba, como é que nós podemos abordar esse tema, já que bateu a intuição para falar sobre ele, de forma branda, de forma serena, de forma tranquila. Sim, vai mexer com o nosso emocional, vai trazer lembranças, pensamentos. Sim, é normal. Mas como fazer de uma forma que isso nos traga também aquele alento, aquela consolação, aquela inspiração, esperança, para que a gente entenda o porquê da dor na nossa vida. Aí veio a intuição de falar, a dor, uma lição para a evolução. Porque a dor nada mais é do que uma lição para a gente evoluir. Se assim não fosse, então por que Deus permitiria que nós tivéssemos dores? Que passássemos por elas? Aí tem algumas perguntas provocativas. O porquê da dor? Por que a dor nos visita? Por que ela vem no nosso coração? Por que vem nos nossos sentimentos? E por que Deus permite que essa dor venha até nós? Aí nós que já vamos estudando a doutrina, que vamos participando, que vamos fazendo os estudos, estando sempre nas palestras, a gente começa a entender e saber que nada é por acaso. Essa é a máxima do Espiritismo e nós sabemos que nada é por acaso. Nós sabemos que nenhuma dor é sem razão. E sabemos principalmente que Deus, que nos ama infinitamente, incondicionalmente, não nos vai dar uma dor maior do que os nossos ombros possam suportar. Então todos concordam? Todos concordam com isso, né? Então no Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, a gente aprende ainda que nós temos que confiar. Se nós sabemos disso, se nós temos essa consciência, se isso já entrou no nosso cognitismo, se já entrou no nosso coração, então a gente pode se desesperar mediante ou diante das nossas dores? Não deveríamos. Não deveríamos, né? Falaram juntas, né? Não deveríamos, mas nós ainda somos falhos. Nós ainda temos dificuldades de realmente levar para o nosso coração esse entendimento. Ele está no nosso cognitivo, ele está ali na nossa mente, na nossa inteligência, mas está faltando ir para o sentimento. Da gente entender que a dor, ela é uma alavanca, que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, nós ainda estamos passando por muitas dificuldades e ainda precisamos da dor para que ela nos tire do lugar. Porque se está tudo oba-oba, se está tudo bem, se está tudo funcionando, nós somos fadados ao comodismo. Todos nós nos acomodamos nas situações da vida.
Então, se de repente lá a nossa casa está precisando de manutenção, a gente está olhando aquilo ali, poxa, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso arrumar aquilo ali, eu preciso dar um jeito. Só que a gente vai protelando. Ah, depois eu faço, vai entrando outras prioridades, a gente vai ajustando outras coisas, até que o negócio vai lá e arrebenta. Aí quando o negócio arrebenta, tem outro jeito? A gente tem que ir lá e tem que reparar. E a dor funciona na gente como essa reparação. As coisas estão ali, estão acontecendo, as situações, a gente está cometendo os mesmos equívocos, a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente reza pedindo para nos libertar. A gente passa ali, a gente consegue se manter um pouquinho melhores, daqui a pouco a gente está caindo nos mesmos problemas, seja por pensamento, seja por fala, seja por ações, por atitudes. Aí precisa que a dor muitas vezes venha para que a gente realmente entre no nosso coração isso que a gente já sabe. Então, se eu não me conscientizar através do amor, né, que a máxima também da doutrina é essa, né? Se a gente não faz por amor, vai fazer pela dor. E nós ainda não temos condições de fazer por amor, porque a gente ainda não entende o amor na sua sublimidade, no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Então, como um filho, como um pai que ensina o seu filho, ele nos permite ali que a gente seja catucado, que a gente passe pelas dificuldades da vida, pelas dores, pelas aflições. Aí nós, né, no meio das nossas rebeldias e das nossas dificuldades, a gente que tem crianças, ou trabalha com crianças, ou tem netos, às vezes o adolescente ou até criança ali, a gente vê às vezes eles falando de umas dores gigantescas para eles, né? Aí teve uma vez, né, uma adolescente, já tem um tempo atrás, ela devia ter uns 12, 13 anos, aí estava naquela fase ali de gostar, né, do menininho da escola e tal. Aí o menininho não quis nada com ela. Aí ela, ai tia, é o pior dia da minha vida, ele não quer mais nada comigo. Aí eu pensando, ai tadinha, 13 anos, porque ela vai passar tanto isso pela vida ainda. Mas a gente não pode falar assim, né? A gente tem que abraçar, tem que acolher, porque naquele momento para ela, aquela está sendo a maior dor. Igual uma criança, quando a gente nega alguma coisa, que a criança chora, faz birra, naquele momento aquilo ali está sendo a maior dor. Agora vamos pensar nos espíritos evoluídos, a gente falando das nossas dores. A vontade que eles têm e fazem é de nos abraçar e falar, filha, filho, isso vai passar. Isso é um momento pequenininho dentro de uma grande existência. Só que aquela dor para a gente naquele momento, ela é enorme, ela é grandiosa. Ela às vezes nos impede de ver ali na frente, às vezes impede de ver lá atrás dores muito maiores que a gente já ultrapassou e conseguimos e vencemos. Só que aquele momento ali, aquela dor é maior. Às vezes é só uma topada, mas está doendo e dói e é legítima a dor. Agora, o que a gente não pode se permitir mais é entrar no desespero. Temos que ter confiança nos desígnios de Deus. Então, se a gente já sabe que nada é por acaso, se eu já sei que a dor, a aflição é o que me motiva, é minha alavanca, é o que vai me tirar ali do ostracismo, então eu vou ficar lamentando? Ou vou procurar ver o que eu preciso aprender com isso? Ou o que eu preciso fazer para que essa dor continue não me visitando mais, ou melhor, que essa dor não me visite mais. Porque senão elas ficam se repetindo, de tempos em tempos. Aí quando a gente pensa em dores, né, tem vários tipos de dores, né? Tem as dores físicas, né? Vai cair com o joelho no chão, né? Tem até música que fala que o joelho ralado dói bem mais que o coração partido, né? Dói bem menos, né, coração? Obrigada, Fernanda. Então, mas vai ralar o joelho ali, vai cair, vai machucar. Então tem as dores físicas. As dores físicas dessas de ralados, de machucado mesmo, e dói.
incomoda. E muitas vezes essas dores que dói, que incomoda, física, às vezes é o gatilho para a gente começar a puxar outras dores. Que a gente começa a lamentar. Ah, por que eu fui cair? Por que eu não prestei atenção? Por quê? Por quê? Né? A gente começa a se encher de porquê. Ah, tudo acontece comigo. Ah, como eu sou azarada, como eu sou azarado. Poxa, nessa idade ainda estou caindo. Sim. E depois de certa idade a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Mas cair é normal. Temos que tentar evitar, temos que fazer, né, alongamento, ginástica para fortalecer a musculatura, para a gente cair cada vez menos. Mas as quedas, elas são normais, sejam físicas ou sejam emocionais. Aí outro tipo de dor física são as doenças. E elas vêm, e elas vão chegar de uma forma ou de outra. Porque está na nossa programação. Algumas doenças vão ser mais brandas, outras vão ser mais graves, porque a gente precisa expurgar do nosso perispírito mazelas que a gente foi adquirindo e foi colocando lá dentro da gente. Então precisa vir em formato físico de doenças, de dificuldades, para que a gente possa expurgar e nos melhorarmos. São tipos de dor de redenção, que está nos libertando de males que nós já fizemos lá atrás. E aí chegam as dores emocionais. E essas dores emocionais são dores bem mais complicadas. Porque quando a gente rala o joelho, quando a gente tem a queda, a gente passa ali um remedinho, né? Coloca uma proteçãozinha ali, daqui a algum tempo está melhorando. As doenças, a gente vai tomando os medicamentos, a gente vai melhorando dentro da possibilidade, dentro do nosso merecimento, e a gente vai melhorando. Agora, as dores emocionais, essa a gente só melhora se a gente se conectar com Jesus, se a gente se conectar com os benfeitores. Então, nós trouxemos uma passagem aqui do Jesus no Lar. Jesus no Lar é de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Isso aqui só para a gente ver como é que a dor já é, há muito tempo. O Jesus no Lar são passagens, cada capítulo, digamos assim, ou cada item, né? São passagens que justamente o Neio Lúcio trouxe como se fosse um culto no lar. Momentos ali em que Jesus estava com seus apóstolos, com seus discípulos, que estava com os familiares e amigos, e ali trocando mensagens, conversando em torno do seu evangelho. Aí a nossa personagem que ele traz para a gente está no item 31, que é a razão da dor. Agora, gente, eu adorava, quando via essas pessoas assim, eles vão colocar óculos, eu pensava, caraca, que legal, né? Agora chegou a minha vez, ó. Acho até chique. Peraí. 31, a razão da dor, que aí fala da Raquel. A Raquel, ela era antiga servidora da residência de Cusa. Ergueu a voz para indagar ao mestre, então ela chegou e perguntou para o mestre: não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Isso ela estava perguntando sobre a dor, perguntando para Jesus por que das aflições, por que das dores. E Jesus responde para ela, sempre, né? Jesus, todas as passagens que a gente vê de Jesus, né? Ele nunca tem aquela bate-pronto, ele pega e responde logo, né? Sempre tem aquela pausa dramática, né? Ele vai dar uma pausa, reflete, deixa ali, não é refletindo no que responder não, porque ele sabe, mas é nos dando a oportunidade de entrar no magnetismo dele, isso até hoje com as respostas que a gente lê, mas na ocasião de entrar para que ele possa, a pessoa possa ter uma compreensão maior, né? Toda na sua calmaria. Então ele responde: a razão da dor humana procede da proteção divina. Repetindo essa frase. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes banhos,
são chamadas de aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento sempre o aguilhão, que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. As ovelhas distraídas. Quem será as ovelhas distraídas? Eu posso falar por mim, né? A gente não pode falar pelo outro, né? É o Edson. Né? E a gente está distraídos. E a gente está perdendo a oportunidade de aprender realmente com a dor. Porque a gente entra tanto no campo da lamentação, a gente entra tanto no campo de eu não precisava estar passando por isso. Por mais que sejamos espíritas e que a gente saiba que nada é por acaso, que a gente saiba que se veio pra gente é nosso, muitas vezes a gente se questiona, porque a gente foge desse raciocínio, a gente foge desse conhecimento, porque a gente quer o quê? O comodismo. O comodismo da vida está funcionando, das coisas conectadas, das coisas bem. Então por que essa dor veio? Por que eu perdi esse ente querido? Por que ele tinha que desencarnar agora? Tinha um futuro pela frente. Não é o que muitos de nós falamos? Às vezes morreu tão novo, tinha um futuro todo pela frente. E continua tendo. O futuro está aí. Só que agora ele está em outro plano. O nosso futuro está todo pela frente. E a dor é o que vai nos impulsionar. É o que faz parar, vai fazer a gente parar para refletir e pensar que está na hora de eu parar de cometer os mesmos erros. E os mesmos erros não são só dessa encarnação, não. Porque o Evangelho, que daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho do Evangelho também, nos ensina nas causas das aflições, que se não for dessa vida, se não for o que nós nos comprometemos, nossos tormentos voluntários e deixamos a desejar nas nossas escolhas nessa vida, ela está vindo de outra. Seja como for, a escolha é nossa. Nós somos espíritos. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos espírito que temos um corpo. Que ele é ferramenta de trabalho para a evolução e desenvolvimento moral do nosso espírito. Então, meus amigos, se a dor não vier, seja encarnados ou desencarnados, que os desencarnados também sofrem. Porque o sofrimento é do espírito, não é do corpo. E reflete no corpo, porque a gente, pela glândula pineal, o espírito se conecta ao corpo, mas quem pensa, quem age, é o espírito. Então a dor vem nossa, nós como espírito. E quando a gente encarna que a gente está nesse corpo denso, que muitos... oba, vamos curtir, vamos aproveitar, e vamos sim, vamos curtir, vamos aproveitar com responsabilidade, com consciência, sem prejudicar a ninguém, e sabendo que o mesmo quinhão, a mesma força que a gente se dedica ao nosso lado material, a gente tem que ter um equilíbrio de cuidar do lado espiritual, porque senão as dores vêm. E se as dores vêm como resgate, para eu me libertar delas, e elas são uma lição para a minha evolução, é porque eu preciso evoluir moralmente. Porque a hora que a gente realmente evoluir moralmente, que a gente realmente entender isso, as dores elas vão vir? Vão. Mas o sofrimento vai ser opcional. O sofrimento, como fala, a dor é obrigatória, a dor ela vai acontecer, mas o sofrimento é opcional. Por que essa frase? Porque eu que escolho o que eu vou fazer com a dor que eu estou sentindo. Se eu vou gerar ansiedade, se eu vou gerar angústia, se eu vou gerar uma depressão, se eu vou ficar melancólica. E no Evangelho tem uma parte que também nos ensina, o desânimo é um erro. Então as dores elas vêm. Mas se eu começar a me prostrar, desanimar, reclamar e ficar achando que eu sou vítima da vida e das circunstâncias, cada vez mais eu estou contaminando as minhas células e cada vez mais eu estou adoecendo. Porque a depressão, ela é doença. Ela é doença do espírito.
que acaba impregnando e corroendo o corpo físico. Então está na hora da gente sair disso. Aí fala, o mal do século é a depressão, né? Os psicólogos, está todo mundo falando, os índices de suicídio infelizmente têm aumentado, porque as pessoas querem fugir das suas dores, porque não compreendem. E se nós compreendemos, então está na hora da gente se livrar dessa pessoa velha, como o Evangelho nos ensina, né? O homem velho e a mulher velha, colocar de lado, colocar para trás. Está na hora da era nova. Está batendo aí na porta, o mundo de regeneração está batendo aí na porta. Vai ser mundo feliz, o de regeneração? Ainda não. Mas vai ter tanta maldade e crueldade como temos hoje em dia? Não vamos ter mais. Então nós somos filhos da Terra. Vamos largar essa ideia de que a gente quer ir para Júpiter, porque estamos muito longe ainda dessa possibilidade. A nossa força de vencer as nossas dores, de entender e aprender a lidar com elas, é que a gente possa reencarnar aqui mesmo novamente. Que o planeta já vai estar regenerado. E se a gente acha que está um tumulto hoje em dia, nós fizemos parte dessa construção que está o tumulto. E o tumulto é necessário, a Terra está sangrando. A dor é necessária. Então, se a dor é necessária, se eu sei que ela é a alavanca do progresso, e se eu sei que através dela é que as coisas vão melhorar, então eu vou achar que a Terra está perdida, que o planeta está perdido? Não precisa da dor para evoluir? Precisa da dor individual para nós evoluirmos como indivíduos, e a Terra também está passando pelo seu processo doloroso. Porque precisa ser mexidas as coisas para que haja o progresso, para que haja a evolução. Aí, vamos trazer aqui para a gente poder entender mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Então, todas as vezes que a gente tiver com dor, com sofrimento, com angústia, com aquele sentimento que a gente não sabe lidar, vamos ler lá o capítulo 5 e o capítulo 6. 5, bem-aventurados os aflitos, e o 6, o Cristo Consolador. Porque ali a gente vai entender o porquê da gente estar passando pelas causas. Porque na hora da dor, a gente esquece. Então, nas causas das aflições, primeiro começa assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos nós estamos chorando. Todos nós temos alguma dor, alguma coisa que incomoda. Então, quando a gente pensa assim, em dor, em aflição, cada um de vocês remeteu alguma situação da vida. Ou agora, o atual, que está passando agora, nesse momento, que está causando angústia, que está causando aflição, ou é alguma coisa mal resolvida. Mas todos nós temos alguma aflição, alguma coisa. Então o Evangelho nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós já estamos sendo consolados. Estamos sendo consolados em estarmos tendo a oportunidade de ter um contato com a doutrina espírita, de entender o porquê, o para quê, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Então nós já estamos sendo consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça que fala aqui, não é essa justiça falha humana, não. É a justiça divina, que é educativa, que vem nos reeducar e reeducar o nosso espírito. E se não for com a dor, a gente vai continuar no ostracismo, como falamos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso que o Evangelho está nos ensinando aqui são as nossas provas, as nossas lutas. Nós estamos sendo aliviados, estamos sendo consolados, e está tudo aqui na nossa frente.
a nossa ferramenta. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os estudos, temos o Pentateuco Espírita. Isso tudo, sabe por quê? Para nos ensinar a como lidar com as nossas dores. Jesus veio há 2025 anos atrás para aprender, para nos ensinar ao quê? A lidar com as nossas dores. Tanto o caso da Raquel aqui, lá na época de Jesus, perguntando o porquê do sofrimento. Aí tem a pergunta, a questão 255 do Livro dos Espíritos, que fala assim: quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? E a resposta é o seguinte: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que o sofrimento físico. A nossa moral, a nossa asa da nossa moral ainda está lá embaixo. Nós ainda nos pegamos fazendo coisas que já era para a gente não fazer mais, mas ainda somos falhos. E que bom que a gente já percebe que a anteninha, sabe? Aquela anteninha que já liga, aquele incômodo. Algumas pessoas chamam de consciência pesada. Eu não gosto de chamar de consciência pesada, não. Gosto de chamar de incômodo. Porque se está incomodando, se incomodou, é porque a gente já tem o crivo da razão de perceber que estamos tendo alguma atitude errada, que estamos prejudicando alguém de alguma forma ou a nós mesmos. Quantas e quantas vezes em outras encarnações aí nós erramos e sem sequer ter noção de que estávamos errando. E agora a gente já sabe. Algumas coisas a gente ainda não sabe. E que bom, porque não deixa de ser uma proteção ainda, porque temos muito que caminhar. Mas já caminhamos muito. E é isso que tem que ser de consolo para a gente. Isso que tem que ser aquela satisfação assim de ver o nosso olho brilhando. De quando a gente está com dor, se olhar no espelho e falar para a gente mesmo, isso também passa. Vai passar. Eu falava muito para minha filha quando ela era nova, novinha, quando ela vinha com essas questões, que era a maior dor do mundo, né? Aí falava para ela, imagina uma régua de 50 centímetros. Isso aqui é a sua vida. Essa dor é esse milímetro aqui, esse centímetro. Isso quer dizer que a gente tem que negligenciar a dor ou banalizar ela? Não. Isso quer dizer que nós temos que procurar entender por que ainda dói. Por que quando o companheiro fala comigo daquela forma ainda dói? Por que quando meu filho ou minha filha age comigo de uma forma ainda dói? O meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu chefe, meu colega de trabalho, meu colega da casa espírita. Por que o outro ainda me incomoda? Por que faz despertar em mim aquele sentimento meio que de angústia, até de repulsa? Porque o sentimento está em nós. Porque a hora que a gente aprender a amar, como Jesus veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente vai perceber, pode até sentir um incômodo, mas a gente vai entender que todos nós estamos em evolução. E que às vezes a dor daquele meu amigo, daquela minha amiga, é muito maior do que a minha. E que aquele que às vezes me incomoda e que me deixa chateado, ai caramba, eu vou ter que estar lá com aquela pessoa. E às vezes a dor daquela pessoa é muito maior que a minha. A gente vai cruzando pelas pessoas na rua, a gente não sabe, a gente só está com pressa. E se pudesse ver um balãozinho em cima da cabeça das pessoas, a gente ia ver, perdeu um ente querido, perdeu um amor, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o emprego, perdeu o filho, perdeu, todo mundo está perdendo alguma coisa. Porque faz parte do ciclo da vida. E causam dores. Mas na hora que a gente entende que a perda é apenas momentânea, e que o que é nosso realmente a gente não perde, a gente pode se distanciar por algum momento, mas o que é nosso a gente não perde, é o Consolador prometido. Da gente realmente entender a causa das nossas aflições. Aí, continuando aqui, na causa das aflições, causa atuais das aflições, item 4.
As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quiserem, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida, como a gente acabou de falar. Então, o que não está nessa vida, a gente já sabe que está em outra. Então, continuando aqui. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas vezes nós caímos? Está falando da gente aqui, né? Que a gente lê, parece que está falando para o outro, né? Então, vamos trazer para a gente. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu amor, de seu orgulho? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou porque não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidades? E por aí vai. Quantas. Então essa parte do Evangelho, que fica de trabalho de casa para a gente ler, está nos falando, colocando e chamando a nós a nossa responsabilidade. Então, como já dissemos, a gente escuta nas palestras, e escuta em todos os lugares e no estudo, não temos mais a condição de ficar culpando o outro, ou de ficar culpando o espírito obsessor. O espírito obsessor, ele vem. E quantos nós não estamos obsidiando também? Com os nossos infortúnios, com as nossas asperezas, com as nossas insatisfações. Quantas vezes uma pessoa me fere e eu estou sangrando em cima de outra? E a gente vai sangrando. Então, enquanto a gente não estancar esse sangue e passar ali o curativo da perseverança, da boa vontade, do entendimento, do amor a Deus, do apoio e de chamar Jesus para perto de nós, essas são as ferramentas que a gente tem para aliviar as nossas dores. E ter a consciência de que elas não vão passar, não agora, porque a gente precisa delas. Quando passar essa dor aqui, daqui mais um pouquinho vai vir uma outra. Depois de um tempinho, aí dá aquela serenidade, né? Aí tem uma fase, né, que parece que está tudo tranquilo, para a gente poder dar uma respirada. E daqui a pouco vai vir outra. E quando vem um monte de dor ao mesmo tempo, vem tudo, olha, tá todos os lados, está doendo. Estou sangrando por todos os lados. É porque nesse momento, como nos diz Pegar, Jesus está nos carregando no colo, porque Ele não nos deixa sozinhos. Porque estamos preparados, porque Ele falou que não nos dá um fardo que a gente não possa carregar. Então, se está vendo tudo ao mesmo tempo, é porque a gente está podendo. É porque nós já avançamos um pouquinho no entendimento e na compreensão de saber que aquela dor está vindo para me ensinar algo que eu preciso aprender. É o Consolador prometido. E o Consolador prometido vem para os espíritos, não vem para os espíritas. Porque senão a gente acredita que o Consolador prometido só está dentro da doutrina e a salvação só está dentro da doutrina. E vamos estar cometendo proselitismo. E não é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita não é convencer ninguém. Mas é o futuro das religiões. Por quê? Porque nos ensina a causa dos nossos sofrimentos. Então o Consolador prometido é por os espíritos, encarnados e desencarnados, de todos aqueles que estiverem prontos para ouvir a palavra de Jesus, seja dentro de um templo budista, seja dentro de uma casa espírita, seja dentro da Umbanda, seja no evangélico, seja no católico, aonde for, todos nós somos espíritos. E todos nós temos a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Aprendemos lá, já estamos vendo encarnações e atrás de encarnações, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. E quantos amigos aqui desencarnados
que podem nos atestar que continuam sofrendo lá do outro lado, porque o sofrimento é moral, a dor é moral. E temos que começar a evoluir a nossa asa da moralidade, porque a inteligência ela está aí. A gente está toda hora aprendendo alguma coisa nova. Toda hora nós estamos melhorando a nossa inteligência. Estamos estudando, buscando coisas novas. E a moral? Perdoar, aceitar, ser resiliente, não se revoltar. Porque quando a gente se revolta, a gente está indo contra os ensinamentos de Deus. Estamos nos revoltando contra Deus. Então, se a gente sabe, mas nem acredita, se a gente sabe que Ele nos ama, que Ele é causa suprema de todas as coisas, questão 1 do Livro dos Espíritos, que Ele é amor, justiça, misericórdia, se nós temos esse conhecimento e a gente se revolta com as dores, é porque a gente está revoltado com a gente mesmos. Não estamos aceitando, estamos rebeldes, estamos ranzinza, estamos lamentando e estamos perdendo a oportunidade de evoluir e de melhorarmos com as dores que nos visitam. No livro Depois da Morte, no item 12, o objetivo da vida, é de Leon Denis, tá, gente? Aí tem um trecho que fala assim, para a gente começar a linkar a dor, o sofrimento, com o objetivo da vida, com essa parte de esperança que a doutrina nos traz, que esses espíritos benfeitores nos trazem, para justamente nos ensinar o caminho certo. Porque vamos pensar, antes de ler aqui, vamos pensar nos espíritos mais evoluídos ou com as missões mais acirradas sem ser Jesus. Vamos pensar aí no Bezerra de Menezes, Santo Agostinho, Apóstolo Paulo, né, Chico e tantos outros espíritos evoluídos que estiveram aqui na Terra. Sem falsas afirmações, a doutrina pode garantir para a gente que todos eles passaram por dores e aflições. Todos eles choraram. Todos eles estiveram nas condições em que nós estamos agora. Todos eles passaram por tudo que nós estamos passando. E a diferença deles para a gente é que eles já reencarnaram suficientemente e aprenderam com as lições que a vida trouxe. Nós vamos chegar a ser um Santo Agostinho na próxima encarnação? Ainda não. Mas podemos aprender cada vez mais com as lições da vida, com os objetivos da vida, para que a gente deixe a pessoa ranzinza de trás, a pessoa que ainda fala do outro, a pessoa que ainda se incomoda com o outro, a pessoa que leva o desaforo para casa, que levar o desaforo para casa é quando você responde, quando você briga. Aí você está levando o desaforo para casa. É nosso orgulho, a nossa vaidade, querer que a última palavra seja nossa. Eu tenho razão, quem sabe sou eu. Eu estou certo, você está errado. Então todo esse orgulho que a gente carrega, que ainda faz parte, ainda é inerente a nós, são as maiores causas das nossas aflições, das nossas dores, das nossas angústias. E o nosso objetivo de vida tem que ser eu entender e realmente trazer para o meu coração. Trazer para o coração, não ficar mais só no campo da palavra, só do pensamento. De na hora que eu me pegar falando do companheiro, eu me segurar, não, peraí, eu não gosto que fale de mim. Então por que eu vou falar do meu colega? Ou fazer a fofoca inversa, já ouviram a fofoca inversa? Fofoca inversa é você falar bem das pessoas. Que a fofoca você fala mal, né? A fofoca inversa é você falar bem. Para cada defeito que você pensar em alguém, pense em pelo menos 5 qualidades. Porque a pessoa tem. Se eu tenho.
Se eu que estou falando do meu companheiro tem qualidade, por que ele não tem? Então, de enxergar o que ele tem de bom. Pô, ele é chato nisso, mas o que ele tem de bom? Alguma coisa ele tem. E se eu não enxergo de bom, é porque eu não conheci ele ainda o suficiente. Não estou permitindo conhecer ele o suficiente. Isso eu estou dando exemplos de colegas, que pode ser de trabalho ou de qualquer coisa, mas em tudo na vida. Então está na hora de eu parar de falar das pessoas. Está na hora de eu parar de lamentar. Está na hora de parar de eu sentir pena de mim mesma, de achar que eu sou vítima das circunstâncias. Ou de pensar, por que comigo? É comigo. É comigo e vamos lá. Vamos encarar. O que eu tenho para aprender com isso aqui? Então, no Objetivo da Vida, do livro aqui de Leon Denis, tem uma parte que ele fala assim: nossos destinos são idênticos. Nossos destinos são idênticos. Não há privilegiados, nem malditos. Todos percorrem o mesmo caminho e, através de 1000 obstáculos, são chamados a realizar os mesmos fins. Somos livres, é verdade, para acelerar ou diminuir nossa marcha, para nos mergulhar nos gozos grosseiros, para nos retardar durante a vida inteira no vício ou na ociosidade. Mais cedo ou tarde, o sentimento do dever se revela. A dor vem sacudir a nossa apatia e retomamos forçosamente a nossa jornada. Então, a dor, ela vem para nos colocar no prumo de novo, porque nós somos a ovelha perdida. E se deixar, a gente se perde mesmo. E vai indo, porque o caminho da perdição é tranquilo, é legal. Agora, a porta estreita é que é difícil. Então, como nos fala aqui, lendo esse finalzinho de novo, cedo ou tarde o sentimento do dever se revela. Porque lá no fundo está gravado na nossa consciência, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E lá no fundo a gente sabe quais são os nossos deveres. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Então, mais cedo ou mais tarde ela se revela. E a dor vem sacudir nossa apatia. E retomamos forçosamente a nossa jornada. Então, por que Deus permite que a gente sinta dor? E foi a pergunta que a gente fez no início, né? Por que Deus permite? Por que a dor vem? Para nos forçar a evoluir. A nos forçar a reconquistar o que em nós está se perdendo. Que é a fé, a confiança, resignação, resiliência. Então, como todos nós sabemos, né? Chico Xavier usava, né, na sua cabeceira da cama, ele usava a frase, isso também passa. Então foi perguntado para ele por quê? Por que ele tinha essa frase, isso também passa? E ele falou, era para nos momentos de angústia, de dor e de sofrimento, eu saber que isso passa. E nos momentos também de felicidade, de alegria, para eu não me acomodar, de saber que isso também vai passar. Então nossa vida, meus amigos, vai ser esses altos e baixos mesmo. E não adianta a gente fugir disso. A ansiedade, ela começa a gerar quando a gente quer resolver as coisas de bate-pronto. Eu quero me livrar dessa dor, eu quero me livrar dessa prova, eu quero resolver isso. Tem coisas que a gente vai conseguir resolver e que depende da gente, mas tem outras coisas que não. E passa. Isso também passa. Então, vamos passar já está pronto aí, Edson? Vamos passar um videozinho e depois do videozinho a gente vem encerrar a nossa palestra. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas
passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, meus amigos, ainda temos 3 minutinhos. Deus é o suficiente. Jesus é sereno, brando e pacífico. Ele está nos olhando com ternura, com confiança. Ele acredita tanto em nós, ele confia tanto na humanidade, que ele veio. Demorou tempos e tempos, milênios, para ele conseguir condensar todo o perispírito dele para poder reencarnar aqui na Terra. Isso tudo por amor a nós, é muito amor. Então essa centelha divina que existe dentro de nós tem que vir para fora. Esse amor, essa confiança, essa certeza nos desígnios de Deus, e a certeza que as dores fazem parte da evolução. O mar, ele precisa estar revolto para fazer bons navegadores. Nós somos navegadores da vida. Se o mar não estiver revolto, como é que a gente vai aprender a içar as velas, a conduzir, a ver o melhor lugar? Então nos peguemos na nossa mãe gentil, na nossa mãe amada, na nossa Maria, que o tempo todo está nos acolhendo, nos fortalecendo, nos guiando também. Olha a gama de espíritos do bem que confiam em nós, que confiam na nossa redenção, que confiam que nessa encarnação nós podemos fazer o melhor que nós estamos fazendo, mas ainda podemos fazer mais. A gente pode ceder mais, a gente pode doar mais, a gente pode abraçar mais, entender, amar mais. A gente ainda pode fazer mais. Não fiquemos nós presos nas nossas dores, nas nossas dificuldades, sem enxergar a dor do próximo, sem entender que às vezes o outro tem a dor maior do que a minha. Que parta de mim o entendimento, a compreensão, o abraço, o carinho, o amor, a compreensão, o entendimento. E que eu possa sentir Jesus em mim. Porque na hora que a gente realmente sentir o Jesus em nós, a gente ainda vai sentir dores, mas não vamos ter mais sofrimentos, porque a gente vai ter resiliência, vamos ter sorriso, vamos ter um semblante em paz, assim como é a paz de Jesus. Então que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos guie e nos dê muita coragem
para a gente enfrentar as nossas dores e sairmos daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja.